Ó só, plantoides, meu Vita, Anthurium vitarifolium, depois de alguns anos, quase 2 anos aqui, o vaso, a cuia aqui provavelmente já deu, não tá rendendo para ele, tá ressecando as folhagens assim. Algo semelhante que estava acontecendo com o Araucoianum também. Então tô indo num rolê agora, provavelmente tem que passar na Cobase para comprar uma cuia maior, mantê-lo aqui, mas numa cuia maior. Tá bem ressequido, bem ressecado. Essa folha mais nova aqui, ó, tá até enrolando. Então algo acontece aqui. Hora de salvá-lo. Pronto socorro para o Anthurium vitarifolium. Bom que perto de casa também temos uma Cobase, que é um shopping center aí, que eu não sei se tem em todas as regiões do país. É meio que um shoppingzinho de pets, de garden, ele é bem completo. Aqui está a cuia maior, bem espaçosa. E a primeira coisa para a gente ver aqui é o que acontece com Vita. Bom, o que aconteceu com Vita foi o seguinte, ó, isso aqui é tudo de raiz, tava tudo boa, no formato inclusive do copinho original quando eu adquiri, mas estava com umas raizonas grossas saindo aqui, então o problema não era o vaso, ó. A questão é que teve uma podridão exatamente na base da planta, na parte do caule mesmo. Então quando eu fui tirar o Vita, aliás, ele já estava solto, praticamente solto das raízes. Teve uma podridão bem na junção da planta com as raízes, entende? Então, o esquema aqui é mais dramático. Eu vou ter que dar um jeito, colocar essa estrutura que sobra, que está viva ainda, né, na água, para que raízes se desenvolvam. Ela estava secando basicamente porque todo o contato com as raízes principais já estava praticamente perdido. Era uma planta sem raiz, então ela estava secando e apodrecendo uma parte. O desafio vai ser um pouco maior. A gente está acabando, o verão está acabando, certo? E eu vou ter que enraizar essa estrutura primeiro, para depois voltar para um vaso. Vejam só mais uma vez como as raízes estavam boas. Então, bem na junção do caule com as raízes, estava apodrecendo. Então toda essa estrutura aqui não estava nutrindo nada, indo para nenhum lugar. 2 dias depois, o Anthurium vitarifolium está aqui hidratando, então talvez eu perca as folhas, não sei. Não há sinal de podridão. E agora é aguardar, ter paciência aí, para ver se o caule que ficou, ele se estrutura em raízes e começa a liberar novas gemas foliares, né? Bom, meus queridos plantoides, é com pesar que eu tenho que dizer que meu Vita entrou num processo de podridão bem severo. Tive que fazer cortes radicais e daquele belo exemplar que vocês acompanhavam tantas vezes, sobrou este indivíduo aqui apenas. Passei canela aqui já. Esse carinha tá no terrário aquário faz já uns 4 dias, tá? Esse vídeo tem sido feito em partes. Estamos aqui com uma gema foliar. Ela está desenvolvendo. Só que eu não sei se aqui nessa estrutura, eu creio que sim, eu espero que sim, haja condições o quê? Dele desenvolver pontos de raiz. Porque se não conseguir, nessa pequenina estrutura, o meu Vita se foi. É triste, essa com certeza é a minha perda mais chata, assim, né? Que me deixou mais abalado. Mas é aquilo, né? Também é vida que segue. Assim é a natureza.
E eu vou então mantê-lo lá no terrário aquário, apoiadinho do jeito que ele está. Essa parte aqui com canela tá apoiada, ele fica em pezinho assim. O ambiente, o habitat lá do terrário aquário é perfeito, é úmido, é quente. E nos resta então, me resta, né, esperar que libere, tenha áreas aqui possíveis para liberar a raiz. Se tiver, o bicho continua. O caule é a parte vital, essencial de Anthurium, de Philodendron, né? A gente tendo caule e pelo menos nodes, um ou mais, os nozinhos, a gente pode ter esperança em qualquer situação. Então, o que é importante aqui, a lição é que, né, eu tendo essa experiência, lidando com muitas plantas, tive uma perda triste aqui de um ente muito querido, que é o Anthurium vitalifolium. Tem uma outra unidade, um outro indivíduo, só que no lugar que ele estava eu vou colocar uma outra espécie. Eu só vou condicioná-lo de novo no local lá e já vamos continuar. Então, na vida que segue, o carinha que eu vou colocar no local, conhecido da parede da cozinha, é este cara aqui, ó. É o Anthurium wendlingeri. Tá? É um jovenzinho ainda. Ele estava na estufa, sombreado pela Ficus McClelland ali variegata. E agora ele vem indoor e ocupa o espaço. Vou usar a mesma cuia de fibra de coco, porém com um substrato que está chegando aí. Estão chegando insumos da Urutau. Então a gente tem aqui, ó, as madeirinhas como a Idura P, as folhas que forram a serrapilheira, ó, elas são trituradas e adubadas com esterco, adubo orgânico, substrato extraordinário, mais de 3 anos curtindo em compostagem. Equivale ao que? Aquela matéria orgânica mais profunda na serrapilheira, né? Quando os componentes já estão mais decompostos. Madeironas, não madeirinhas, ó. Mesmo esquema das lascas de troncos e galhos, só que em pedaços maiores. Padrão médio. Lascas de galhos e troncos. E outro de padrão médio. Tudo muito leve, hein, gente? Então, assim, com esse cara aqui, padrão médio, às vezes pode ser padrão grande, às vezes pode curtir alguma coisa mais esfarelado, mas esse é um deles. Mais esse aqui, que são as folhas trituradas já. Dá pra dizer que tá concentrado. Imagina a quantidade de folha que tem aqui. Então não precisa muito desse. Fora que é adubado organicamente. E mais um substrato composto já, em processo de composição. Como extraordinário, a gente tem a serrapilheira em casa. Esses são os insumos prioritários, primordiais para a qualidade do substrato das espécies de subbosque, no caso aqui Azarácea, Begoniaceae, enfim. E hoje a gente vai brincar um pouco com eles aqui já, porque os meus tinham acabado. Ó, eu tenho mais dos troncos, dos galhos aqui de jabuticabeira, são maiores, e que em algum momento eu trago aqui para vocês, que eu vou aplicar. Eu fiz um Reels com um deles, pro Philodendron tênue, né? Fluiu super bem lá no Reels. Uma rapidinha de cultivo. Tutores rústicos, no caso aqui de madeira de jabuticabeira. Aproveitando aqui, ó, visualização do tutor rústico nessa área aqui, próxima a 1 metro da porta de vidro.
O tênue tá liberando já uma lâmina foliar nova aqui, ó. Isso aqui tá desenvolvendo aqui já. E é claro que eu usei o conceito fly vaso sobre vaso e coloquei umas espécies de begônia aqui, família Begoniaceae. Vou usar a mesma cuia de chips de coco, de fibra. Muito legal esse cara. Bom, trouxe aqui para a área de serviços, onde eu deixo os substratos, os pacotes. Galerinha da Urutau estão todos aqui, certo? E esse carinha aqui, ó, que são as madeirinhas, galhos, troncos, cascas e moagem P, eu vou aproveitar e jogar já neste substrato que eu tenho pronto aqui. Todos os componentes serrapilheira. Vou dar uma complementada aqui então de dois elementos. Esses carinhas menores, que é basicamente este componente, só que mais triturado. E um pouco mais de pó de folha de serrapilheira. Aqui então a gente tem três elementos principais. Vamos lá. A madeirinha, galhos, troncos e cascas das árvores que soltam naturalmente, que caem naturalmente sob efeito de chuva, vento, erosão, calor. É tratado, certo? Pela Urutau. A gente tem aqui essa versão de moagem P, quase que uma serragenzinha. É o mesmo material deste cara aqui, ó, que eu já tinha na bacia, que eu preparo o substrato. Essa aqui é a moagem M. Vou usar esse aqui para deixar um pouco mais denso o substrato. Aqui a gente tem, ó, isso aqui é concentrado. São muitas folhas aqui esfarelada, né? Em formato de farelo, assim, adubado com esterco bovino, ou seja, totalmente orgânico. Isso aqui também é a parte superficial da serrapilheira. E aqui a gente tem o substrato extraordinário, mais de 3 anos de compostagem, curtindo. A Exalc fez todos os testes necessários, Exalc USP, e disse que esse cara é incrível. Então bora misturar essas belezuras aqui. Outrora já tinha aqui carvão, certo? Carvãozinho, já tinha os outros componentes. Característica desse substrato: aerado, fibroso, com matéria orgânica do extraordinário, com os componentes benéficos do carvão, que ajudam a purificar, de alguma maneira a esterilizar o substrato. As madeirinhas em partículas de tamanhos diferentes, serrapilheira pura, e as folhas também trituradas já em pó, muito concentrado, por isso não precisa de tanto, né? Porque imagina a quantidade de folha que tem numa porção aí, né? É muita folha já triturada. Olha como o substrato fica interessante, bonito e o mais importante, ó, leve. Pra gente que tem muitas plantas, muitos vasos, a leveza é um aspecto master positivo, blaster positivo para o manuseio do dia a dia, para a parte funcional, para carregar para lá e para cá e tal, limpeza, mudança. Tudo isso favorece demais. Deixa eu abrir um espaço aqui para trabalhar. Aqui, ó, Wendlingeri. O substrato dele já é com os componentes conhecidos, porém não serrapilheira na veia, tá? Agora ele vai para serrapilheira na veia. Eu pus ele recentemente neste pote aqui. Parte radicular, ok, certo? Ela tá meio ressequida assim, ó, com a aparência meio ressequida por causa da área que ela estava. Anda meio quente demais, né?
Estava pelo menos até agora e tudo indica que vai amainar em breve. Estamos já no segundo dia de outono, embora esteja muito quente. Eu vou deixar ele meio que no centro, porém um pouquinho deslocado para o canto, tá? Para facilitar um pouco o quê? Eu vou deixar ele posicionado um pouquinho mais para o canto e voltado para a luz que vem da porta da cozinha. Como estava também um amigo Anthurium vitarifolium, queridão, que está vivo ainda, mas ele já não aparenta nada como era, né? O que é mais importante para mim, de fato, é que ele está vivo. Não houve uma perda necessariamente. Houve um reset aí que eu vou ter que lidar. Já estou lidando. Dou uma chacoalhadinha básica assim para sentar. Pronto. O bichão está aqui. E agora ele assume a posição clássica da parede da cozinha. É bem curioso ver esse Anthurium pendente desse tamanho aqui, que é basicamente o tamanho que estava o Vitarifolium quando eu trouxe. Em um ano e meio ele virou aquele monstro bonito, gravatão que todo mundo, muita gente comentou, certo? Então é um reinício aqui interessante também. E assim está a parede da cozinha. Agora eu vou fazer aquela rega em abundância. Galera me pergunta a todo momento, semana sim, semana não, mês sim, mês não, como que eu evito a molhadeira das regas dentro de casa. É muito simples. Os plantoides aí estão acostumados à ideia daquele regador com chuveirinho, né? Com aquele bocal com microfuros e fica aquela ducha. Não é eficiente para contexto indoor. Você vai buscar este tipo de regador, ó, bico fino. Isso aqui se torna um direcional. Então, em vez da água se espalhar de uma vez, você vai direcionando o jato, como se fosse um desenho, assim, como se estivesse com um lápis mesmo, certo? Então você vai controlando a régua uniformemente a partir desse desenho que você vai fazendo dentro do próprio vaso, tá? Outro ponto que a galera vai me perguntar: vasos suspensos e a molhadeira? Não tem nenhum tipo de prato embaixo. Pois é, eu direcionei ambos suspensos sem prato, tá? Para os vasos inferiores. Então, na hora que vazar, vejam só o efeito. Vou começar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Ó, bico direcional, galera. Não vaza, teoricamente, tá? Basta também uma coordenação. Olha a água caindo aí, ó. Espero que dê pra ver. Tá caindo no vaso do Predatum. E o Endingler. Caiu uma água aqui no chão, mas eu mesmo que derrubei, certo? De qualquer forma, é isso. Os vasos estão direcionados agora. Não tem esse problema de molhadeira, como muitos se preocupam. E falando ainda da parede da cozinha, eu coloquei bem recentemente, tem umas 3, 4 semanas, este ponto de LED bulbo, luz artificial, para alimentar principalmente quem? O Philodendron Florida Beauty. E vejam só como uma gema já incorporou aqui, ó. Ela estava bem atrofiada e bem estagnada. Depois que eu dei esse de luz artificial aqui, ela retomou as atividades. No local anterior à parede da cozinha, ela estava praticamente colada, muito próximo da luz de LED bulbo daqui, ó. Tá aqui a porta de entrada de casa, tem essa cuia suspensa e vocês vão lembrar que ela estava aqui, onde temos aqui o Baginda Dragon Scale, o Melo,
que inclusive está com uma lâmina foliar novinha. Todas as Alocasia da gangue estão com folhas novas, inclusive a Scalprum, tá? Então, o Florida Beauty ficava aqui, ó, quase que colado. A folha chegava a beirar aqui assim. Era folha atrás de folha. Então, essa luz reforçada aqui me sinalizou, aliás, essa experiência anterior aqui me sinalizou uma condição ideal de crescimento para o Florida Beauty, que eu acabei migrando algo semelhante lá para a parede da cozinha. E é isso, meus queridos plantoides, ficamos por aqui em mais um Jardineiros Urbanos por Fly.